Bom, o tema da nossa aula são as razões trigonométricas. Vamos começar primeiro entendendo a condição de aplicação das razões trigonométricas. É o básico. Eu só vou conseguir inicialmente trabalhar com razões trigonométricas se eu estiver falando de um triângulo retângulo. E para isso, eu preciso ter aqui embaixo, né, ou em qualquer dos ângulos desse triângulo aqui, um ângulo de 90 graus. Se eu não tiver isso aqui, eu não posso aplicar inicialmente as razões trigonométricas. Então, o que é que você tem que pensar? Só posso aplicar as razões trigonométricas se eu tiver aqui um ângulo de 90 graus dentro do meu triângulo. Esse é o primeiro ponto, é a condição inicial da aplicação de razões trigonométricas. Pronto, passando essa etapa aqui, o segundo passo é a gente conhecer os lados do triângulo retângulo, uma vez que eu vou precisar saber quem é o cateto adjacente, quem é o cateto oposto, quem é a hipotenusa, e para isso eu trouxe aqui, certo? Começo de tudo. Como é que eu identifico esses lados? Eu costumo dizer o seguinte, que a melhor forma de você começar é você identificar primeiro o maior lado desse triângulo, e eu costumo dizer também que é o lado mais importante, né? Que é a hipotenusa. Como é que eu localizo a hipotenusa? A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo e ela está olhando de frente para o ângulo de 90 graus. Sempre. Não importa se esse triângulo está de cabeça para baixo, está enviesado, não importa. O que importa é que a hipotenusa sempre será o maior lado do triângulo retângulo e estará sempre olhando de frente para o ângulo de 90 graus. Bom, o que sobra para a gente, se eu tenho aqui a hipotenusa, o que sobra são os dois catetos, certo? Que nesse momento a gente só precisa conhecer que os catetos são os lados que sobram após eu localizar a hipotenusa. Visto isso aqui, a gente já tem como passar para a terceira etapa, que é a etapa de classificação dos catetos. Bom, se eu já sei localizar minha hipotenusa está sempre de frente para o ângulo de 90 graus. Sobraram os catetos? Então agora eu vou localizar os catetos observando uma coisa bem importante. O que é? Ele vai lhe dar um ângulo, que é o ângulo que ele quer trabalhar. Então, aqui ao lado eu coloquei o ângulo aqui em cima. Bom, se esse cateto ele está colado, perceba, esse lado aqui é o lado que está colado ao ângulo. Primeiro, já identifiquei quem é a hipotenusa, né? Bom, sabendo quem é a hipotenusa, eu vou olhar aqui, o lado que está colado ao ângulo é o cateto adjacente, consequentemente, o lado que está oposto a esse ângulo aqui, o lado que está do outro lado dele, eu chamo de cateto oposto. Então, hipotenusa é o primeiro lado que eu localizo. Na sequência, eu vou verificar o lado que está do ladinho do ângulo que ele está querendo trabalhar, eu chamo ele de cateto adjacente, e o outro lado que está no lado oposto a esse ângulo, eu chamo de cateto oposto. Bom, aqui eu mudei o ângulo, coloquei o ângulo aqui embaixo agora, então, consequentemente, muda a classificação dos catetos. Eu tenho aqui embaixo agora o cateto que está do lado do ângulo selecionado. Se esse cateto está do lado do ângulo selecionado, ele é o cateto adjacente e, consequentemente, o outro cateto, que é o cateto que sobrou, é o cateto oposto. Visto isso aqui, eu já consigo visualizar os três lados do meu triângulo e consigo perceber que eu já consigo classificar esses lados. Essa daqui é a última etapa da introdução do assunto de razões trigonométricas. Bom, eu já consigo localizar os três lados do triângulo retângulo, eu sei quem é a hipotenusa, observando o ângulo que ele vai me dar, eu já sei quem é o cateto adjacente e o cateto oposto, agora eu vou entender o que são essas benditas razões trigonométricas. Bom, razões eu coloquei até aqui, são frações. Então, cada razão trigonométrica é uma relação, é uma fração onde vão conversar esses lados do meu triângulo retângulo com o ângulo que está sendo trabalhado na questão. Bom, o que é o seno? O que é a razão seno? A razão seno é a conversa entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, sempre a razão seno será a conversa entre esses dois lados do triângulo retângulo, que é o cateto oposto e a hipotenusa. O que é a razão cosseno? A razão cosseno é sempre a conversa entre o lado
que é o cateto adjacente, e o lado que é a hipotenusa. Sempre será cateto adjacente e a hipotenusa. Já a tangente é uma conversa entre os dois catetos. É a conversa entre o cateto oposto e o cateto adjacente, sempre nessa ordem. Tem até uma brincadeira que, se servir para lhe ajudar, é bem-vinda. Então é seno, cosseno e tangente, corri, depois caí de cócoras. Corri, caí de cócoras. Primeiro eu corri, depois eu caí de cócoras. Então é uma sequenciazinha que pode lhe auxiliar para você gravar a sequência das 3 razões trigonométricas que nós iremos trabalhar. Bom, depois que eu já sei localizar os lados do triângulo retângulo, sei posicionar perfeitamente os catetos a partir de um ângulo que ele me oferta, consigo construir as 3 razões trigonométricas, razão seno, razão cosseno e razão tangente, eu preciso também saber algumas informações sobre os famosos ângulos notáveis. Por que ângulos notáveis? Porque são ângulos que eles aparecem com muita frequência, são ângulos importantes, são ângulos que você precisa saber a composição dessa tabela para poder resolver alguns probleminhas, uma vez que nem todas as vezes vai aparecer essas informações, né? Então, beleza. Seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis 30, 45 e 60. Como é que eu consigo gravar essa tabelinha? Bom, existem muitas formas, mas também existem formas mais lúdicas, como uma musiquinha, coisas do tipo. Então, eu sugiro que você adote a forma que mais lhe favoreça. No entanto, eu vou falar um aqui. Você vai pensar em 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2, com a tangente é diferente, veja como é, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2, com a tangente é diferente, veja como é, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Depois desse momento maravilhoso, né, com essa musiquinha que vai ficar gravada na sua memória o resto da vida, você já está pronto para começar a resolver questões de razões trigonométricas. E aí, no próximo vídeo, a gente vai colocar aqui as questões e a gente vai resolvendo aos poucos para tentar consolidar essa habilidade, ok? Valeu, tamo junto.